Esse é o primeiro questionamento. Outro questionamento é o seguinte, outro porém que eu tenho em relação à reforma agrária, que eu já vou dizer que eu sou a favor de você destinar terras para quem não tem terra e que queira produzir. Mas essa não é uma verdade, a gente não observa que todas as ocupações passam a ser produtivas. Pelo contrário, a maioria não consegue ser produtiva por falta de infraestrutura, por falta de apoio, de suporte. Ou seja, você vai lá, você toma a terra de alguém e você dá para um outro grupo dizendo que eles vão produzir e eles não produzem. E aí eu volto uma pergunta para você, perguntando o seguinte, nós temos aproximadamente 30% do território brasileiro em terras devolutas. Por que não usar essas terras que nunca tiveram dono nenhum, nunca foram privadas de forma alguma, e o dinheiro que o INCRA usa para pagar as terras que são... indenizar as terras que são desapropriadas, não entra como estrutura com envolvimento, inclusive, da Embrapa para dar tecnologia, para dar suporte para esse... Por que a gente não caminha nesse sentido de usar essas terras? 30% do território nacional é muita terra. Por quê? Então fica a minha pergunta para você nesse sentido. Você que é estudioso do caso, com certeza já deve ter... Pela risadinha que ele deu, ele falou, não, era isso que eu queria. Você sabe que eu quero convencê-lo aqui, né? Sim, claro. Não, o a Rodrigo intenção já é aqui... um comunista já, nós precisamos agora só convencer você e o Marcelo. Tá bom. Convence, Gino, convence. Não, primeiro que a sua afirmação, primeiro você falou que não sabia, eu vou dizer que não é verdade. Os principais massacres de sem terra foi no Pará e em Rondônia. Massacre, tudo bem. Mas eles estavam lutando por terra. Ok, mas assim, provavelmente você tem, como advogado do movimento, você tem um levantamento demográfico onde são as principais áreas de ocupação. São na região norte ou são centro-oeste e sudeste? Está espalhado no Brasil inteiro. Eles estavam lutando por terra em Rondônia, que inclusive eu morei lá há muito tempo, conheço um pouco da região, e no Pará. Então eles lutam no Brasil inteiro. Em nenhum lugar está fácil. Não existe um lugar que fala assim, ó, naquele lugar aí você consegue. E, geralmente, quando você ocupa uma área, tem jagunço, tem polícia, tem reintegração de posse. E eu não conheço essa quantidade de áreas devolutas que você apresenta. Pelo menos na região aqui do Triângulo Mineiro, no Alto Paraíba, não tem áreas devolutas. Na Amazônia tem. Quem tem feito as invasões não são sem terra. São garimpeiros, gente ligada ao narcotráfico, que vai, destrói, tiram as árvores primeiro, que são valiosas, depois bota gado e destrói. Então não tem essas terras devolutas do jeito que você coloca. E se tiver, eu sou a favor de fazer. Parte da Amazônia foi feita, inclusive o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foram feitos com áreas devolutas. Mas hoje não tem tanto de terras devolutas que a gente queria que tivesse. Né? Eu mesmo não conheço aqui na região, em Minas. Mas deixa eu só, Regino, você como advogado do movimento, isso aí eu acho que são dados, inclusive, do IBGE. É uma estimativa, porque não tem... O governo federal... Olha só, que doideira. E aí que eu falo... Aí que entra o meu maior porém em relação especificamente a você. Você me parece um cara genuíno que acredita no que faz de fato, tá? Só que eu não entendo como você prega e faz o que faz. Inclusive, quero te parabenizar pela iniciativa das cozinhas comunitárias. Acho sensacional. E, ao mesmo tempo, está afiliado ao PT, que é o partido que mais explora o pobre possível. Não tem outro partido que explore mais o pobre do que o próprio PT. Então eu acho uma incoerência muito grande, mas a gente vai chegar lá mais para frente. O governo federal é incompetente a ponto de não saber a quantidade exata de terras disponíveis como terras devolutas. Tá? Isso aí, você encontra, os dados que você encontra são estimativas, mas as estimativas vão de 20% a 30% do território nacional. E você sendo advogado do movimento, se você não sabe, aí o movimento tá lascado mesmo. Esse é um dado que tu que tinha que me apresentar, não eu te apresentar. Correto? Na região não tem. Na região, mas eu digo assim, nacional, né? Eu trabalho aqui, eu conheço mais a realidade local, mas eu não vejo terra devoluta sobrando. Até porque é crime entrar em terra devoluta. Tem que ser um programa do governo federal. Mas eu quero afirmar para você, quero convidá-lo. Se o senhor tiver tempo, a gente visitar alguns assentamentos de reforma agrária. Porque às vezes a gente pensa assim, o povo, o MST, a gente cria uma identidade coletiva que não existe. Em todo lugar tem uma pessoa, tem um Marcelo Brigadeiro, tem um Higino,
tem um Ricardinho e tem um Rodrigo. São pessoas que por vários motivos estão levadas para aquela situação. E acho difícil, a não ser que a pessoa seja desequilibrada mental, morar no barraco de lona, enfrentar o desafio, um lugar sem banheiro, sem água, para conseguir um lugar para plantar e trabalhar, que é difícil demais. Tem muita gente muito especial que faz luta pela terra, e tem mais ainda que apoia. A irmã Dorothy, por exemplo, ela veio dos Estados Unidos, estava na região lá do Terra Devoluta e mataram ela. Estava com a Bíblia na mão e assassinaram ela. E nos assentamentos que eu quero levá-lo, que geralmente o latifúndio acima de 300 hectares. Então tem uns com 1.000, com 2.000, 3.000, improdutivos. Você tem lugares que tem 200 famílias, 150 famílias, 50 famílias. Aí você vai, tem 20, 30% ou 40% que vende. Verdade. Aí entra outro que trabalha. Aí você tem um lugar que era improdutivo, que está produzindo ovo, está produzindo galinha, está produzindo mandioca, está produzindo milho, tem lá leite. Então, assim, é muito melhor um país com pequenas propriedades do que com grandes propriedades improdutivas. Não vou nem discutir da produtiva. Então, a reforma agrária, ela é um remédio. Os movimentos, eles são um remédio, não uma doença. Eles curam uma ferida que é o latifúndio produtivo. Entendeu? Desde que eles consigam fazer a terra ser produtiva, o que não é uma verdade absoluta. Além do que, uma boa parte das áreas de ocupação ou de invasão acabam sendo negociadas com outros fazendeiros, né? Sabe disso muito bem. Então, assim, volto a dizer, a ideia primordial da distribuição de terra, pô, legal. Eu sou um cara que desde os meus 16 anos, eu faço projeto social dentro de favela. Eu fiz durante muitos anos projeto social dentro de favela e até hoje eu apoio projetos sociais diretamente financeiramente. Eu sei a importância disso. Agora, eu sei também que o que não falta no Brasil é vagabundo, e aí vagabundo, na definição clara da palavra, se apropriando de iniciativas que são genuínas para benefício próprio. E o MST tem muito vagabundo mesmo, que entra na invasão e vende a sua parte depois. E eu acho que, inclusive, para legitimar algo que é genuíno, que é essa batalha de vocês, eu acho que você mesmo, Gino, poderia até propor isso, um projeto de lei, como é que é o nome da Dandara? Dandara. Seria sensacional se a Dandara pudesse aprovar um projeto de lei prevendo um crime grave para quem ocupar a terra e vender depois. Você apoia essa ideia? Não. Por quê? Porque eu penso que é legítimo que as pessoas vendam a sua propriedade que recebeu do INCRA em algumas situações. Quando o casal separa, quando um filho fica doente, a pessoa fica 5, 6 anos, às vezes passa no concurso. Em algumas situações é importante. E muitas vezes... Podem ser previstas em lei essas situações, não podem? Não, já está previsto. Mas eu quero te perguntar uma coisa antes, senão eu esqueço. Não foge, hein? No MMA... Não foge. Não, eu quero saber se no MMA não tem vagabundo. Em tudo que é lugar tem vagabundo. Então pronto. Então a sua afirmação não serve pra quase nada. Porque em todo Opa! lugar tem. No podcast tem, no MA tem, advogado Legal. tem, juiz tem. Não é? Então você fez uma afirmação genérica que serve pra qualquer coisa. Exatamente, perfeito. Então agora a gente concordou. É porque geralmente quando o pessoal do PT, PSOL, trata MST, MTST, são coitadinhos. Não é meu caso. Beleza. Então tem vagabundo também. Tem demais. Então por que a gente não pune eles? Por que a Dandara não entra com um projeto de lei pra punir essa galera? Bem, primeiro que é difícil identificar o vagabundo. Não. Recebi a terra, invadi, tô precisando, não tenho onde morar, eu quero produzir. Recebi a terra, vendi. Eu sou vagabundo. Não acho que esse caso não é vagabundo. Tem outros tipos de vagabundo. Eu conheço pessoas que fazem concurso pra ganhar 30 mil, 40 mil, chega lá, não quero isso. Vou pra outra coisa. E o ideal é que não tiver... Mas o cara recebeu coisa que não era dele. Ele não estudou pra fazer concurso. Ele não fez um concurso para política pública. Ele não fez um concurso. Beleza, vamos falar de política pública. Por que ele não faz uma política pública, então, só pra trabalhar só com terra devoluta? Manda esse pessoal pro Acre, manda esse pessoal pra Roraima, pra Rondônia. Não, assim, a bem da verdade... Podemos fazer, não podemos? Podemos. A bem da verdade, eu nem sei se nós estamos na fase... Aqui, por exemplo, em Uberlândia não tem mais uma área que seja suscetível de reforma agrária. Eu estou em outra fase agora. Eu estou discutindo isso porque acontece a injustiça do Brasil. Em alguns lugares tem latifúndio improdutivo e as coisas não são matemática. Não é um mundo da fantasia que você acha assim, vamos criar uma lei e vamos resolver. Se o povo não ir pro pau, não resolve. Não tem isso. O povo está lutando por direito. Se você é de favela, é assim que funciona. Os caras só conseguem um quebra-mola ou tapar um buraco, se tiver organização. Mas peraí. Vamos lá. Pessoal que tem essa luta como uma luta cara, como uma luta valorosa,
eles elegeram o Higino para vereador porque eles enxergaram no Higino aquele representante. Eles elegeram a Dandara, Certo. é deputada federal? Federal. Federal. Deputada federal, importante, né? Eles elegeram o Lula, presidente do país, para lutar por eles, né? Por que esses representantes, então, não fazem a parte legal da coisa? Por que eles não fazem uma lei, uma política pública nesse sentido? Vamos distribuir, então, pelo Brasil. O problema é terra? Aí vem a pergunta, o problema é terra ou o problema é terra valiosa para que eles possam revender? Porque se o problema é terra, a gente tem uma porrada de terra na região norte. Pega esse pessoal todo, faz um censo que já tem, inclusive o IBGE trabalha bem nisso, né? Manda o pessoal pro norte lá para ocupar. Bem que não existe terra fácil. Falando que em Rondônia os caras mataram. Lá também vale muito dinheiro. Árvore, mogno, é muito caro. Não tem terra barata. Onde está abandonado. Não existe nada que está sem dono. Os espaços estão ocupados por gente que tem dinheiro, tem arma, tem poder.